Olha ele aí, chegou pontualmente. Chegou, Camilo também chegou para a live do Bonfim, Rodrigo também chegou, a galera toda entrando aqui para participar. Espera aí, foi, ele chegou, oh, coisa boa! Tudo bem, meu Boa amigo? noite, tudo certinho, meu querido. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tudo bacaninha? Tudo certinho. E você, tá me escutando bem? Perfeitamente, Que perfeitamente. bom. Então, deixa eu apresentar o meu convidado para lá de especial. Nessa quinta-feira, dia de TBT. Ele é ator, diretor, produtor e fotógrafo nas horas vagas. No teatro, possui inúmeros sucessos, como o espetáculo O Cego e o Louco. Nas telonas, brilhou no longa As Mães de Chico Xavier. Na TV, possui um currículo com vários fenômenos. Vamos começar. Eita, mundo bom! Alto Astral, Ciranda de Pedra, Verão 90, Haja Coração, O Rebu, Malhação. E mesmo em tempos de pandemia, ele não para. Continua ensaiando de forma remota e fazendo lives temáticas em todo o tempo. Senhoras e senhores, hoje comigo, o meu, o seu, o nosso, Daniel Dias da Silva. Bom, essa abertura em si já deixa a gente de alto astral. Isso é muito bom. Maravilha, maravilha. Aí eu te pergunto, o que dá mais trabalho? Atuar, dirigir ou ser fotógrafo nas horas vagas? São prazeres diferentes, mas eu acho que dirigir dá mais trabalho porque você acaba tendo que atender, né, dar conta de uma série de outras coisas, né? Eu acho que você tem que ter uma relação próxima com vários setores da produção, o Sim. ator, né, às vezes a divulgação, enfim. Pior ainda quando, no meu caso, né, quando eu também estou produzindo, ou seja, dirigindo e produzindo, então não tenho nem com quem reclamar. Sou eu comigo mesmo, que é o caso do Cego Louco, que eu atuei e produzi, por exemplo, que você acaba tendo que se virar nos 30 para poder dar conta de tudo. Mas dirigir eu acho que é talvez o mais complicado, porque atuar você, de alguma maneira, tem uma missão mais direcionada. A direção, ela acaba tendo que responder por várias áreas, né? E aí, quando você também está produzindo, tem toda aquela preocupação de bilheteria, de divulgação, filipetagem. Se for infantil, geralmente a galera dá aquela passeada no shopping divulgando. Isso tudo é uma trabalheira, né, Daniel? Você sabe bem como é que é, né? E às vezes é aquela loucura, você está em cena, se for o caso, você está atuando, e você está pensando se o convidado importante chegou, se a bilheteria fechou, né? Se o figurino rasgou, se a iluminação deu algum problema, se o som está indo bem, enfim, você fica com a cabeça a mil ali, mas a gente acaba dando aquela pausa em tudo e tentando focar só na cena, que é o mais importante naquele momento. E deixando claro que o trabalho em teatro é um trabalho totalmente coletivo, né? Você depende do responsável pela luz, pelo som, da bilheteria, você depende da camareira, você depende de figurino, você depende de maquiagem, você é um trabalho coletivo para aquele espetáculo sair impecável, né? Exatamente. Muita gente às vezes não se dá conta, né? Mas cada peça, eu sempre digo isso, cada peça é uma pequena microempresa, né? Porque você acaba envolvendo uma série de outros profissionais e às vezes já teve caso curioso, assim, até de o pipoqueiro que está do lado de fora do teatro, né, Sim. te ajudar a divulgar o espetáculo. Então, tem toda uma gama de outros profissionais que estão envolvidos e por isso a importância também no teatro de você também entender um pouco de todas essas funções, essa rede, né, de apoio que é fundamental para você fazer uma peça estar em cena. Às vezes a gente pensa que basta você estar ali no palco e não é. Tem milhares de outras questões que você tem que ver e para que você esteja ali em cena bonito, bem, tranquilo, né? Sim, sim, sim. E essas questões só aumentam, porque agora em época de pandemia, com a reabertura de teatro, fecha, abre, que a gente nem sabe mais como é que funciona, agora tem a fileira que pode, a fileira que não pode, tem que limpar todo o teatro, ou seja, a preocupação só aumenta, né?
Exatamente, exatamente. Eu ainda não tive a experiência de estar em cena durante a pandemia em um teatro, né? Sim. Mas sei dos meus amigos, tenho acompanhado alguns trabalhos de colegas e também de colegas que administram espaços, né? A dificuldade que tem sido, porque aquilo que na verdade já era complicado por conta de tudo isso que a gente já falou, acabou complicando ainda mais, né? Você tem que ter uma atenção especial a uma série de outras questões que antes não eram tão relevantes, né? E que agora são fundamentais. Então você só acrescentou aí uma série de outras preocupações, uma série de outras demandas que você tem que ficar atento. É verdade. E surge o teatro virtual, essa nova modalidade de teatro que com a pandemia ele chegou. Você acha que chegou para ficar ou não? Quando tudo voltar ao normal, o teatro virtual tem o seu fim decretado? Olha, eu acho que a gente está aprendendo ainda. Até pouco tempo a gente estava no meio do olho do furacão, de tudo acontecendo. Então, eu acho que muita gente está tentando encontrar caminhos. Todos nós estamos tentando encontrar caminhos. E eu acho que algumas coisas foram muito interessantes, né? Por exemplo, você consegue ser visto por uma gama maior de pessoas, né, em outros lugares. Então, você rompe as barreiras geográficas, né? Você tem uma outra questão, onde você também pode trabalhar, como eu estou trabalhando agora, eu estou trabalhando de forma remota com um espetáculo que vai estrear em Portugal, por exemplo. Sim. Então isso te possibilita estar em outros lugares. Eu acho que tem algumas pessoas que estão fazendo alguns trabalhos interessantes, utilizando as plataformas que tem disponíveis, né, várias diferentes ferramentas, e tenho visto algumas coisas muito interessantes. Então eu acho que em algum momento a gente vai se dar conta do que fica e do que não fica. Sim. Eu acho que não é o teatro, obviamente, como a gente conhece, mas, ao mesmo tempo, a gente está criando outros caminhos, a gente está encontrando outras possibilidades. E talvez a gente lá na frente vá nomear isso, né? Talvez a gente encontre um nome que até o momento a gente não sabe bem o que é, como todo movimento artístico, né? Quando você fala de sei lá, romantismo, você só sabe que é romantismo depois que passa, né? Que você nomeia. Mas naquele momento são buscas que às vezes se aproximam, né? Alguém está buscando algo, uma linguagem e tal, de forma que o seu colega também está naquela mesma busca, e em algum momento aquilo se encontra. Mas eu acho sim que muita coisa vai ficar. Eu acho que tem algumas coisas interessantes, inclusive em relação à questão de produção. Eu acho que de alguma maneira, sim, quando as coisas voltarem ao que a gente conhecia como normal, a gente vai ter possibilidades, por exemplo, um grupo pequeno de apresentar seu trabalho. Coisa que, em alguns casos, né, você tinha aquela dificuldade, aquela questão, qual teatro, onde, o custo disso, né, não é barato, a gente sabe fazer teatro, né, fazer arte de modo geral. Então, talvez isso, de certa forma, se democratize um pouco a produção cultural. É óbvio que a gente esbarra num outro tipo de democratização, que é a democratização digital, ou seja, sim, não significa que todo mundo tem internet, que todo mundo tem celular e que todo mundo vai ter acesso facilmente e tenha interesse. É uma outra questão. Mas eu acho que, de alguma maneira, você consegue fazer um trabalho, jogar na rede e fazer com que aquilo seja visto, né? Esse é o nosso Daniel Dias da Silva, ator, diretor, produtor e, é claro, fotógrafo nas horas vagas, isso é bem claro, tá? E eu quero que você mande pergunta. Tem aí um balãozinho com uma interrogação, pode mandar sua pergunta para você participar, viu? Agora eu vou passear por algumas obras no teatro em que o Daniel ou atuou ou dirigiu. Não dá para falar de tudo, que é um currículo extenso. Se eu começar agora, eu vou terminar só na semana que vem. Então ele tem ensaio, ele está se preparando, não dá para falar tudo. Então o Diogo separou alguns. E eu começo por um super premiado, o Príncipe Poeira e a Flor da Cor do Coração, onde o Daniel atuou, um espetáculo que foi indicado em diversos prêmios e também ganhou diversos prêmios. Fala pra gente de como foi participar dessa obra premiada. Foi bem bacana. Eu tenho um trabalho já há vários anos junto ao público infantil, só que por conta da vida eu fui me distanciando um pouco, fui fazendo os meus projetos, etc. E surgiu esse convite do Marcelo Nogueira, que estava produzindo esse trabalho, em cima de um texto do Saulo Cisnando, que veio para dirigir. O Saulo é um excelente diretor, autor, roteirista, que mora em Belém, e ele veio para dirigir esse trabalho que ele tinha escrito. Era uma adaptação, na verdade, uma junção, uma adaptação
de 2 contos do Oscar Wilde para crianças. Então tinha toda uma temática sobre diversidade, bem interessante, né, falando para o universo infantil. E a gente fez no Oi Futuro, então, que propiciou a gente fazer o espetáculo. E foi uma volta a trabalhar com o público infantil, que eu estava sentindo muita falta. Eu adoro trabalhar com o público infantil. E foi uma experiência muito, muito enriquecedora. Além de todo o processo, trabalhar com pessoas que eu amo, que eu adoro, com a Nedira Campos, por exemplo, o próprio Saulo, o Fabrício Polido, entre outras pessoas, a gente estava tocando num tema tão relevante, tão necessário, né, e era de uma forma tão delicada que o Saulo escreveu esse texto. A gente, confesso, num certo momento ficou um pouco receoso, porque falar sobre diversidade para crianças, você fica numa linha tênue. Mas a receptividade foi tão incrível, tão maravilhosa, né? Não só das crianças que se encantavam com uma história mágica, poética, né? Mas os adultos também. A gente terminava, era uma peça muito emocional, assim, muito bonita mesmo. Então a gente terminava com as crianças encantadas, sorrindo e querendo falar com o Príncipe Poeira, que era o Polido que fazia, e os pais aos prantos de emoção. Então foi uma experiência muito bacana, uma volta a trabalhar com teatro infantil. Infelizmente a gente só fez uma temporada, depois a gente ia voltar, e aí veio a pandemia e atrapalhou, né, os planos. A gente não sabe mais o que vai acontecer em relação ao espetáculo, mas a vontade é grande de voltar. Quem dera tomara que a gente consiga voltar, mas foi uma experiência incrível, foi maravilhoso, uma temporada lotada o tempo inteiro, e ainda vieram os prêmios, né, que vieram para brindar esse trabalho incrível, maravilhoso. E aí você na atuação, só que em Feiona, a Princesa Lindona, você já foi dirigir a Feiona, a Princesa Lindona, sucesso também, que fez a criançada aí refletir, dar risada, foi bom, né? Foi ótimo, foi ótimo. A Feiona tem uma outra história, que é a Márcia Braga que fazia, né? A Feiona era uma personagem que ela tinha criado, e ela tinha feito esse personagem para apresentar para crianças doentes de câncer, no INCA, em hospitais, né, que tratam de câncer com crianças. Então era uma personagem que ela tinha feito dentro desse contexto tão especial, tão importante, né, de trazer um pouco de esperança, de alegria, de diversão para as crianças que estão ali passando pelo tratamento tão doloroso do câncer. E aí a gente resolveu ela fez esse convite de pegar essa personagem e levar para o teatro. Mas aí, como a gente não tinha essa característica ali, obviamente, do tratamento das crianças, né, com câncer, a gente deu o Daniel Porto, que escreveu, que é um autor importante, premiado, a gente pegou e construiu juntos uma história, né? Então a gente criou essa personagem, redesenhou a personagem para que fosse como uma personagem de histórias infantis, só que ela é meio esquecida, ela é como se ela não fosse falada pelas crianças, né? E ela é amiga de todos os outros personagens. Então no texto lá, na peça, é o aniversário dela, ela convida todos os personagens das histórias infantis, mas eles não vão. Cada qual, por algum motivo, eles não aparecem. Então, é ela tendo que lidar com a expectativa do aniversário, com a frustração deles não virem, né? E, ao mesmo tempo, ela vai narrando de que forma que ela, não sendo aquele padrão de beleza, né, que a gente está acostumado a ver nas histórias infantis, das princesas, como ela consegue superar isso também, se transformando na Princesa Feiona, sim, que tem o seu valor, que consegue superar essa questão e ser feliz e encantar. Então a gente trabalhava também com essa questão de você ser diferente, também tem o seu charme, também tem a sua beleza, também tem o seu valor, e fugir dos padrões também, né? É importante. Então ela é tratada dessa maneira. Levar essa mensagem para a criançada, que é a formação de público, né? A galera precisa incentivar o seu filho, o seu neto a ir ao teatro, porque é a formação de público. É essa galera que vai lotar o teatro daqui a alguns anos também. Porque uma vez que você vai, você não quer mais voltar atrás, você só quer ir ao teatro. Então é tão importante quanto ir ao cinema, ir ao parque, ir à pracinha.
ir ao teatro também é programão da família e você precisa levar a criançada para curtir peças como a Feiona, a Princesa Lindona. Mas aí agora eu dou um giro e vou para Matador 2012. Aí eu tô falando de espetáculo adulto e o Daniel tava lá atuando. Aí já muda, sai daquele cenário infantil, daquele paraíso todo, e mergulha em uma outra vibe. Matador, a gente foi o primeiro trabalho, quando eu montei a produtora, né, que é a Territórios, que é a minha produtora, foi o nosso primeiro trabalho mesmo, assim, profissional. Eu e meu sócio, Gustavo Falcão, que é ator também, estava comigo dividindo o espetáculo, e eu já conhecia esse texto, é um texto de um autor venezuelano, Rodolfo Santana, um dos mais importantes da Venezuela, e é um texto incrível, porque ele falando do cenário, da ambientação, de uma tourada, ele toca em temas muito profundos, como a vida e a morte, a importância da arte no mundo, através do diálogo entre o toureiro e o touro, naquele momento de embate entre eles. Então o touro começa a conversar com ele, e ele conversar com o touro. O personagem do toureiro, que era eu que fazia, ele acaba sendo ferido logo no começo da peça, então você fica meio sem saber se aquilo é real, se aquilo é um delírio dele, né, do toureiro, porque afinal de contas o touro está falando, está conversando com ele ali. E foi lindo, foi uma experiência incrível, nosso primeiro trabalho, do que a gente depois também, além de ser o primeiro trabalho da produtora, do que a gente considera ser o início da companhia, né, da Lunática Companhia. A gente teve o presente de ter o Erson Capri e a Suzana Garcia dirigindo, marido e mulher, né? O Erson é mais conhecida, a Suzana é mais conhecida de cinema, né? É a diretora de Minha Mãe é uma Peça, enfim, de alguns trabalhos. Mas foi uma união de talentos e de carinho e de afetos que foi muito bacana. E um processo muito, muito, muito bom, porque a gente não tem essa intimidade com o universo da tourada, né? A gente teve que mergulhar um pouco nesse universo. A peça não valoriza a tourada, muito pelo contrário, mas ela utiliza, né, a tourada a partir do ponto de vista dos países que tem, hispânicos que admiram, que tem a tourada como uma referência cultural, né? Então, a partir disso, ele questiona, inclusive, o lugar da arte, porque eles consideram como se fosse uma grande arte, né? Então, a partir daí, ele passa a questionar mais do que vale a arte hoje, né? Tudo aquilo que ensinaram pra gente, de que a gente deveria ser, fazer, como a gente deveria se comportar, como seria a vida, eles começam a se questionar tudo isso, né? Desde a religiosidade deles até a questão de o que você vai deixar para a posteridade. Então, como artista, como pessoa, como ser humano. Então, isso era muito, muito, muito rico. Era um espetáculo que marcou muita gente. A gente queria muito voltar. A gente fez algumas temporadas, mas a vida foi seguindo. A gente quer voltar a ele em algum momento. Mas acaba surgindo outros projetos, outras... É a vida. É verdade. E para a gente fechar essa página do teatro, eu tenho duas coisas para falar para o grande público. Ele dirigiu nada mais, nada menos que Sueli Franco em A Moratória, 2006, Viajando no Tempo. E para você que está aí comigo, ele também dirigiu por 7 anos o Teatro João Caetano. Para quem não é do Rio, eu estou falando de um dos teatros mais importantes na história dessa cidade, localizado bem ali no coração do centro do Rio, na Praça Tiradentes. Ou melhor, um teatro de grande importância para o país. Fala um pouquinho pra gente como foi dirigir Sueli Franco, um dos maiores nomes do teatro, do cinema e da TV, e também dirigir esse teatro que é tão importante na história do nosso país. Cara, a Sueli é um presente sempre, assim. Eu já tinha feito um trabalho com ela, que era um musical, só que eu era assistente de direção do Marcos Vinícius Faustini, que hoje é secretário de Cultura, sim, e foi o último texto do Guarnieri. Ela era uma das protagonistas, era ela e Vanessa Gerberi. Então a gente já se conhecia, já se gostava. E aí quando surgiu a possibilidade de fazer a Moratória, foi um convite do Vilmar Amaral, que era um senhor que se tornou ator depois dos 60 anos, uma história linda também. Ele produziu, e aí eu fui reunindo algumas pessoas que eu gostava muito. Então a Sueli foi uma delas, né? A gente teve Gabriel Gracindo, filho do Gracindo Júnior, que eu também já conhecia. O Gracindo eu trabalhei muito com ele. Enfim, a gente foi reunindo algumas pessoas, Leonardo Neto, Fernanda Guimarães, Suzana Saldanha.
algumas pessoas que fizeram desse trabalho muito, muito, muito especial. A Moratória é um clássico. E ter a Sueli é deslumbrante, porque Ela a tem uma Sueli... vibe boa, né? Pela TV a Ela gente é sente isso, né? maravilhosa, A Sueli tinha uma coisa de ao mesmo tempo ser divertida, engraçada, Sim, afetuosa, sabe? Ela rompe o limite da coxia, né? Que a gente chama da coxia para o sim. palco e se transforma num monstro e volta, assim, num estalar de dedos. É uma coisa enlouquecedora, assim. É prazeroso de assistir aquela mulher. E foi incrível, foi muito bom. Em relação ao Teatro João Caetano, foi isso que você contou. Foi durante 7 anos eu recebi essa missão, me fizeram esse convite, porque como eu tinha essa experiência, né, Diogo, de produzir, de atuar, de dirigir, eu estava num momento de mudança de administração, e aí eu recebi esse convite, porque eles queriam alguém que tivesse um diálogo com as produções, Sim. né, que tivesse essa experiência, porque às vezes as respostas que são necessárias são mais ou menos o que a gente vive no dia a dia do teatro, né? Tem que ser mais Sim. rápido, tem que ser ágil. É óbvio que o Teatro João Caetano é um teatro público, com todas as coisas boas e os problemas de um teatro público, mas foi uma experiência incrível para mim, porque é um teatro enorme, um dos mais antigos do país, pouca gente sabe disso. Isso foi uma das coisas que eu me dei como missão. Pouca gente sabe, por exemplo, que o Teatro João Caetano, enquanto espaço, ele foi modificado várias vezes, mas enquanto espaço, ele é mais antigo do que o Teatro Municipal, por exemplo, do Rio. Só que o Teatro Municipal foi preservado, né? O Teatro João Caetano foi fundado por Dom João VI. Na época se chamava Real Teatro de São João. Então, assim, eu me tomei essa missão. Disse, não, vamos contar essa história. Tanto que até hoje tem lá uma exposição no segundo piso, né? Tem pouca gente sabe, por exemplo, que lá estão os 2 primeiros painéis modernistas da América Latina, que são assinados pelo Di Cavalcanti, estão lá no segundo piso, são patrimônio histórico. Enfim, então fez parte da missão que eu me dei de também contar um pouco dessa história. E foram 7 anos, né? Depois de 7 anos, assim, encontrei funcionários incríveis, batalhadores, que alguns estão lá até hoje, outros se aposentaram, outros infelizmente morreram. Mas, sabe, encontrei pessoas muito dispostas a lutar pelo teatro, por aquele teatro, uma paixão enorme. Enfim, então a gente foi tentando juntar esses lados positivos, né? As produções que chegavam, como muitos deles eu já conhecia, né? Então, às vezes, a gente tentava um diálogo que fosse mais humano, menos burocrático, né? Que contemplasse o lado artístico deles, as necessidades artísticas de cada espetáculo, né? Dentro das possibilidades. Nem sempre era possível atender a tudo, mas a gente tentava criar um espaço ali de colaboração, de agregador para quem chegasse ali. Então, eu acho que de alguma maneira eu consegui isso. Mas é óbvio que é muito desafiador você pegar um teatro de 1.200 lugares Sim. e com grandes espetáculos pelo tamanho dele, né? Então, assim, a gente pegava de Deborah Coker, né, dos espetáculos populares, Deborah Coker, a grandes musicais. Então, Por exemplo, as exigências Chacrinha. técnicas, Chacrinha. Chacrinha, Eu o fui lá Mágico de assistir Chacrinha. Oz, o Mágico de Oz, cada Sim. qual tinha a sua necessidade técnica, os seus desafios, né? Então a gente tentava ali ir equilibrando tudo isso. Foi incrível, foi incrível. Eu saí porque chegou um momento em que eu brinco dizendo que a minha balança emocional estava desequilibrada, né? Porque você acaba vivendo 24 horas para aquele Imagino. espaço e sobrava pouco tempo. Eu fiz novela na época, fiz espetáculo infantil, então ficava difícil conciliar tudo isso. E aí, depois de 7 anos, eu falei, tá na hora de dar um tempo, negociei a minha saída com tempo para deixar preservado tudo que a gente tinha conquistado e até hoje os meus amigos estão lá, pessoas que trabalharam comigo, que eu consegui levar para lá, continuam lá, então a gente sempre se fala, tem um carinho enorme. Então foi uma experiência incrível, maravilhosa. E para a gente fechar o assunto teatro, ele acabou de entrar, Alexandre Lino está na área, então a gente vai falar de O Cego e o Louco, e aí a gente fecha o assunto teatro e já está chegando a TV, a galera aí que é apaixonado por novela, segura a onda aí. Fala como foi participar desse projeto O Cego e o Louco, eu assisti em Copacabana.
Gente, incrível, incrível. Não tenho como falar, não tem como expressar. Deixa o Daniel contar a emoção aí pra gente. Foi lindo, foi lindo. Foi um sonho realizado. O Segue o Louco é um texto da Cláudia Barral, que é uma autora baiana que mora em São Paulo. Foi o primeiro texto dela, ela tinha 20 e poucos anos, depois ela escreveu outros, é uma autora premiada, esse texto foi premiado lá em Salvador. Eu sempre tive o sonho de montar esse espetáculo. E aí isso ia e voltava, eu tentei montar uma época com outros 2 atores, mas por uma questão de saúde de um deles ainda não conseguiu realizar, então ficou aquele desejo engasgado. E aí eu, em certo momento, dentro desse processo da companhia, né, a gente já tinha feito o Matador, que você citou, a gente fez o Esse Vazio, que era um texto argentino, e o Princípio de Arquimedes, que eu dirigi, né, não atuei, mas dirigi e produzi. E aí veio o desejo, qual o próximo trabalho? E aí eu me lembrei do Segue o Louco, que era esse desejo incrível, e entrou o Lino no meio do processo. Inicialmente eu ia dirigir, acabou que por uma questão de reorganização interna eu fui atuar, ou seja, saí da direção para ir atuar, e o Gustavo Wagner, que eu tinha dirigido no Princípio de Arquimedes, nos dirigiu, né? A gente trocou de lugar ali, e foi lindo, cara. É um texto, né, eu sou suspeito para falar, porque é um texto maravilhoso. Realizei um sonho que foi de ter o Lino do meu lado, né? A gente já tinha trabalhado junto, eu dirigindo ele produzindo, eu dirigindo, enfim. Mas a gente se encontrar em cena, fazia tempo que a gente queria, e surgiu essa possibilidade. E foi um processo muito rápido, porque aquelas coisas que acontecem em teatro, né? Sim. O convite do Sesc foi no final de novembro, a gente já estreava em janeiro. Então foi algo realmente... foi um processo bem rápido. Coincidiu da gente conseguir conciliar as agendas e mergulhamos, e aí você viu, indescritível, um texto maravilhoso, foi desafiador também, essa palavra parece às vezes meio batida, mas não deixa de ser, porque o meu personagem tinha toda uma concepção, né, de um personagem que tem determinados problemas psicológicos e tal. O trabalho do Lino eu acho deslumbrante, que ele faz o cego, né? São 2 irmãos que vivem ali naquela solidão dentro de um apartamento, esperando pela vizinha que vem jantar, que nunca chega, né? E isso vai detonando e desestruturando essa relação meio de poder ali entre eles. E depois tem aquele final que eu não posso falar. Opa, não pode falar. Porque não posso falar. Precisa voltar depois da pandemia, para poder a galera que não assistiu assistir. E é claro, fica aí a curiosidade. O Cego e o Louco, sem dúvida, está na minha listinha dos melhores espetáculos que eu já assisti. É bom demais. Que bom, que bom, que bom. Fico feliz, fico feliz. Beijo, Alexandre Lino, que está aqui com a gente acompanhando. Atenção, noveleiros de plantão. Chegou a hora de falar de uma das maiores paixões do povo brasileiro, que é novela. Aí eu te pergunto, Daniel, eu contei alguns personagens e fui pesquisar na internet, stalkear. Eu quero que você revele agora para o Brasil quantas vezes Daniel Dias da Silva já foi médico na televisão. Olha, não sei te dizer, foram vários. Você já tem CRM, né? Você já... Eu brinco que se me chamarem mais... Eu sempre falo isso, se me chamarem mais uma vez, eu vou começar a clinicar. Vou abrir uma clínica, vou medicar, porque eu já tenho experiência e já sei fazer um monte de coisa, porque você acaba aprendendo algumas coisas, né? Tem até uma brincadeira no Se Joga, né? Quando o programa estava na primeira versão do programa, fizeram uma brincadeira comigo e Dani Calabresa, né? Que ela entrava em cena comigo, eu fazendo um padre, enfim, uma cena inventada, e ela dizia, não, você não é padre, você já foi médico, você é médico, a Dani Calabresa. E aí mostrava várias cenas minhas como médico, né? Assim, o padre não era padre, porque a televisão é tudo enganação. Era essa brincadeira dela. Mas já fiz vários. Dizem que eu tenho cara de médico. Eu fico até muito feliz quando você foi médico. Além do amor, você foi médico. Paraíso, você foi médico. Eu já perdi as contas. Eu já fiz parto, eu já fiz amor de mãe, eu fiz médico. Vários. Sempre me chamam. Eu fico muito feliz quando me chamam, óbvio, né? Mas eu acho muito curioso isso, né? Mas também fico muito feliz quando me chamam para outros trabalhos, né? Outros perfis, porque aí você rompe um pouco com esse rótulo e aí você acaba
podendo mostrar um outro lado, brincando, aprendendo coisas, porque você sempre aprende coisas, sim, né? sim, sim, eu já aprendi, eu já fiz massagem cardíaca na Cláudia Abreu, por exemplo, então você tem que aprender a fazer massagem cardíaca. Então... Olha, só falta o CRM. Arruma aí um CRM aí pro Daniel. A nossa prof. Mira, prof.mira, tem cara de médico mesmo. Aí o mano, um grande doutor. Aí tá aplaudindo. Mas olha, ele não foi só médico não, tá, gente? Ele foi médico, fotógrafo, agência de carros, ele também trabalhou ali com a Thaís Araújo, foi perito criminal, foi, acho que, piloto de avião, comandando uma cena de avião e tudo mais. Ou seja, professor na Malhação, outras características e outras facetas. Fala pra gente como é essa questão da versatilidade. Você sai de um consultório médico, vai vender um automóvel, daqui a pouco você tá dando aula na Malhação. Tem que ser um bom ator para enfrentar isso tudo, né? Mas é a profissão da gente. Esse é o grande atrativo, o grande charme, né? O grande desafio da gente. Que é isso, você sai de um lugar para o outro e tem que ser convincente. E é isso que eu falo. Eu sempre gosto, porque eu aprendo coisas novas, né? Nem que seja curiosidades. Então, quando você falou aí do piloto, é piloto de helicóptero, né? É em Ilha de Ferro. Sim. Então, obviamente, quando eu não pilotei o helicóptero, eu não seria louco a esse ponto, nem eles seriam. Mas você vai aprendendo a mexer em coisas. Então, eu aprendi interromper lá a hélice, né? Prender, como se prende a hélice do helicóptero, né? A segurança, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, você vai aprendendo. Eu adoro, por exemplo, você falou também de professor. Eu fiz alguns professores, fiz em Malhação, e estou fazendo agora em Desalma, né? Desalma eu também faço um professor, é um outro clima, né? Bacana, que eu adoro trabalhar com gente jovem também, porque entra uma... Inclusive, em Malhação, você trabalhou com o fenômeno Lucas Penteado, agora do Big Brother Brasil, né? Contracenou com o Lucas. Foi, cara, foi. Eu fiquei muito impressionado, sabe, assim, porque às vezes quando você é chamado para fazer um trabalho, você entra no meio, né, você não participou do todo o processo, então quando eu fui chamado para fazer essa participação, tinha o Lucas, tinha o Matheus, aquele que parece muito com o Cauã Raymond, tinha uma galera jovem, e eu pude perceber, sabe, a dedicação, o trabalho deles, né, o esforço da parte de criação da Malhação, da direção, em preparar, sabe? E eu fiquei muito impressionado, eu me lembro muito disso, porque na minha cena com o Lucas, ele faz um rap, né, em cima de um texto que eu falo explicando quem foi Corpo Santo, né, o teatrólogo Corpo Santo. E ele inventou na hora, assim, no ensaio, né? Ele inventou na hora, e eu fiquei impressionado com aquela capacidade dele. E aí ele foi me mostrando também outros trabalhos dele e tal. Então, é muito bacana essa possibilidade de troca, né? De você intercambiar experiências, origens, né? Histórias. Então, eu fiquei muito impressionado. A gente se deu muito bem ali na hora, conversamos muito. E depois a gente descobriu, né? O outro lado do Lucas, o Lucas ser humano também, através do Big Brother. Eu torci muito por ele no começo. E aí você sai daquele professor calminho, bonzinho, que tá ali para ajudar aquela galera toda, e você também vai para um vilão odiado, que todo mundo ficou irritadíssimo. Eu tô falando de Alto Astral, que rolou, inclusive, eu estava acompanhando no YouTube, uma cena de briga que o Miranda se envolveu. Eu quero saber, você caiu na mão mesmo, como a galera fala, ou teve dublê no meio? Porque aquela cena ali foi punk, hein? Cara, foi ótimo. Essa história de Haja de Coração, eu adoro contar. Assim, eu tinha sido chamado para fazer uma participação pequena e acabou que não rolou. Na época, o Fred Mairim falou, não, deixa o Daniel separado para uma outra habilidade e tal. E passou o tempo e me chamaram para fazer uma participação de 2 cenas. E a Yolanda, que era a produtora de elenco, ela falou, olha, ele tem um nome, ele tem uma história aqui que ele tem envolvido, pode ser que não fique nessas 2 cenas. Aí eu fui lá, fiz, né, aquelas coisas que a gente trabalha, mas... E aí, das tantas, o personagem volta no meio da novela e fica até o final, né? Só que aí eu brinco dizendo porque a novela tinha o seu vilão, que era o Thiago Lacerda, né, que fazia o Marcos. E então o Miranda era o assistente dele, aí eu brinco dizendo que ele era assistente vilão. Como a novela era a novela das 7, tudo que o Miranda fazia, o meu personagem fazia... tinha sua maldade, mas tudo dava errado, né? Ele tentava matar, o tiro não acertava. Meio tentava... atrapalhado, né? Então eu falei, cara, eu vou por aí, porque se eu tentasse fazer o vilão
né, mais odiento, assim, isso talvez competisse um pouco com a caracterização do Thiago, né? Que já era a função dele. Então eu fui fazendo meio isso, ele, né, meio perturbadinho ali, mas foi maravilhoso. E essa cena que você fala foi com o Guizé, né? O Sérgio Guizé, porque no final das contas eles descobrem onde meu personagem tá. Naquela cena específica, eu realmente estava ali, eu fui treinado, tinha equipe e tudo, mas o Guizé pegou mesmo ali, forte. Eu usei dublê mais para uma cena de quase atropelamento que acontece, mas foi só, porque o restante foi ali. Mas eu vou te falar que talvez essa foi cansativa, porque a gente tinha que correr muito, né? Mas tem uma cena específica que é muito boa, que é que o Thiago Lacerda bate na minha cara. E ele me pediu, ele falou assim, eu posso bater mesmo? Ele dá uns tapas fortes, e aquele homem de 2 metros de altura, com aquela mão de jogador de basquete, né? Nossa, e eu falei, vai. E isso foi muito bacana também, trabalhar com o Thiago Lacerda, cara. Eu faço questão de dizer isso porque nesse meio da gente, e no meio da televisão, às vezes não dá tempo de você criar vínculo, né? Às vezes não dá tempo de você desenvolver um trabalho porque é muito rápido, é tudo muito industrial. E ter o Thiago do meu lado foi um presente, porque ele é um parceiro incrível de cena, ele jogava comigo, a gente criou ali uma simbiose muito bacana, e o personagem foi crescendo até o final da novela, e fechava a novela com a prisão dele, né, do meu personagem, e em seguida do Thiago. Nomes como Thiago Lacerda, mas você também já contracenou com outros nomes importantes da teledramaturgia. Eu estou falando de Luiz Gustavo, Osmar Prado, Isabela Garcia, Reginaldo Faria, Reinaldo Giannichini, Thaís Araújo, Marcos Palmeira, Heriberto Leão, Débora Nascimento, e a lista não acaba mais. Com essa galera toda aí dividindo várias cenas, inclusive em uma novela que bombou e ano passado voltou no Vale a Pena Ver de Novo, e todo mundo é comentário geral. Eita mundo bom, quando chega ali junto com a Isabela Garcia, Luiz Gustavo, Débora Nascimento, dividindo o mesmo set de gravação. Fala pra gente como foi participar dessa novela, fenômeno das 18 horas. Olha, eu não tenho como falar, não tenho, porque também foi a Yolanda, que era a mesma produtora de elenco, né, de Haja Coração, que a gente citou, Alto Astral, de Ilha de Ferro também. Ela me convidou, a novela, eu entrei no meio da novela, né, era uma participação de alguns capítulos, de 2 semanas, uma coisa assim, mas vem para destruir a vida da personagem da Débora Nascimento, e já era o sucesso que era, né? Já era Eita Mundo Bom, não é que nem começo de novela que você ainda está tentando entender, não, você já entra no alto nível, né? Você já tem que sair correndo, e nesse núcleo, né, que era o núcleo principal ali, encontrando o Guizé de novo, né, rapidamente na cena, mas encontrando ali o Guizé, a Débora Nascimento, que a gente tinha feito Alto Astral juntos, e, cara, Isabela Garcia, bicho. Isabela Garcia, que é uma doçura. Eu também sempre brinco com ela, porque a minha irmã sempre diziam que parecia muito com ela. Então, quando eu vejo, de repente, ela tá ali sendo minha irmã. E Luiz Gustavo, que não preciso explicar quem é Luiz Gustavo, a importância dele na história da dramaturgia, né, do teatro. E fui tão bem recebido, tão bem acarinhado por todos, sabe? O clima da novela como um todo era muito bom. Essa equipe toda, Jorge Fernando dirigindo. Sim, saudoso, né? Jorge Fernando. Saudoso Jorge Fernando dirigindo ali junto com a gente. O Diego Moraes, que era o assistente dele, né? Trabalhavam juntos, também dirigindo algumas cenas. Foi muito, muito bacana, assim. Sabe aquela sensação de você... não me deu medo, né? Não tive receio, porque todo o clima era muito propício, sabe? Todo mundo era muito receptivo. Eu poderia ter sentido um receio, mas todo mundo jogou igual, estávamos juntos ali, então isso ajuda muito a você pegar esse barco andando, né? Ainda mais esse monstro que foi esse trabalho, né? Esse sucesso que você citou que explodiu. É verdade. Inclusive na própria reprise ano passado, todos os recordes de audiência sendo reprise, gente. Fenômeno mesmo. Eita Mundo Bom. E fala pra gente, dá mais trabalho? Dá muito mais trabalho você
encarar um personagem de novela de época, figurino, maquiagem, obedecer aquele texto, não pode ter caco, não pode ter nenhuma gíria, porque estamos trabalhando em uma outra realidade. Deve dar um pouco mais de trabalho, né? Em alguns trabalhos você tem uma certa maleabilidade, né? Às vezes alguns diretores, alguns autores acabam até permitindo que você tenha essa maleabilidade. Então ele pede, inclusive, às vezes, que você suje um pouco ali a cena para ficar mais orgânica, mais natural. Mas num caso como esse, de um texto de época, e o Valci escreve exatamente, né, muito próximo da época, etc. Aí entra toda essa questão de hábitos, de costumes, né, de protocolos sociais, né, de códigos sociais. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que pegar o chapéu, você tem que é assim que faz. Então, óbvio, você acaba tendo que se preocupar com mais coisa do que talvez uma cena cotidiana do tempo atual, né? Como você abre a porta do carro, né? Que foi o caso, né? Tinha aqueles carros antigos, você tinha que abrir a porta do carro, entrar no carro, como você pega na taça. Né? Deve estar botando no tempo. Opa, mas tem essa magia, né? Foi meu primeiro trabalho de época, sabe? Eu gostei muito, assim, achei muito, muito especial. Pena que foi tão curto, né? Dentro do tamanho da novela. Mas foi muito especial, eu fiz bons... A Isabela até hoje a gente se fala de vez em quando, então me deixou uma memória, uma lembrança muito, muito especial, muito bacana. E vamos falar de outros sucessos, a gente parte agora para as telonas, da telinha para a telona. É claro, não tem como começar sem falar de As Mães de Chico Xavier, porque é um assunto super bacana para a gente comentar na live. Eu quero saber como rolou esse convite, como foi trabalhar nessa obra. Abra seu coração e conta tudo, Daniel. Vamos lá. As Mães de Chico Xavier é dirigida pelo Glauber Filho, que é um diretor cearense. Eu sou do Ceará, então é um amigo meu, a gente é contemporâneo, e eu preciso contar uma pequena história rapidamente. A primeira peça que eu escrevi, adaptação, é inspirada num poema do Ascenso Ferreira, que é um poeta pernambucano, que se chama Oropa, com O, Oropa, França e Bahia. Esta peça, que foi a minha primeira peça, ela ganhou um prêmio na época e tal, e foi montada. Com direção da Nelly Frank, que é uma diretora alemã, que hoje mora na Bahia. Teve aqui no Rio uma época e tal. E o Glauber Filho adaptou Europa, França e Bahia para vídeo. A gente fez, na época, um longa-metragem em vídeo, ganhou um prêmio internacional para realizar esse trabalho. Então, o Glauber já conhecia de toda essa história, né? A gente já tinha esse histórico, esse passado. Quando ele começou a desenvolver As Mães de Chico Xavier, ele já vinha também de alguns trabalhos com essa temática espírita, que foram produzidos pela Estação Luz, que é uma produtora em Fortaleza, especializada, que se dedica muito à temática espírita. E eu acompanhei bastante o processo, mas eu não sabia que ia fazer o filme, não tinha essa perspectiva. Porque era um amigo, às vezes ele vinha para o Rio para fechar elenco, para discutir questões de produção, e a gente discutia muito sobre o roteiro. Eu li o roteiro antes, né, pontuava algumas coisas, como eu também estudei dramaturgia, então eu pontuava, dava opinião, pitaco ali, mas não tinha essa pretensão de participar do filme. Até que ele fez o convite de fazer, e foi uma volta, porque, como eu falei, eu sou do Ceará, então eu voltei para o Ceará, né, de onde eu tinha saído em 98, há 20 e tantos anos atrás, e voltei reencontrando uma série de pessoas. Foi lá que eu trabalhei com o Erson, que eu já tinha feito, o Erson Capri, com quem eu já tinha feito teatro, né, ele faz meu pai, Vanessa Gerbelli, com quem eu tinha feito aquele musical que eu citei com a Sueli Franco. Enfim, então foi uma reunião de amigos do Rio e amigos do Ceará, tudo ali dando certo. E um filme que eu acho lindo, assim, até hoje eu me emociono com aquele filme, e até hoje ele está disponível, né, na Netflix, e então sempre tem alguém que assiste e me manda mensagem, às vezes pessoas que eu nem conheço, comentando como aquele filme toca, né? Na época, só por curiosidade, estava sendo feito o Chico Xavier mesmo, que contava a história do Chico. E houve um acordo entre as produções para que o Chico Xavier fosse lançado primeiro, com a direção do Daniel Filho, e As Mães de Chico entrassem depois com o mesmo ator, o Nelson Xavier, saudoso Nelson Xavier, fazendo ele numa fase como se fosse um pouco mais velha. E foi um processo enriquecedor,
com o ser humano. Eu aprendi muito sobre a doutrina espírita. Existem coisas, eu não me considero porque não pratico, mas existem questões da doutrina espírita que me tocam até hoje, né, de como você enxerga determinadas coisas. Não vamos ter tempo de entrar em detalhes, mas assim, existia um ambiente no filme quase mágico, realmente, várias coisas muito fortes mesmo, sabe? Muito tocantes. E por curiosidade, eu não sei se você ia falar disso, mas posteriormente, algum tempo depois, o Glauber me chama para assinar um roteiro de um novo filme com a mesma produção, também temática espírita, que é o Bate Coração. Sim. Que depois a ideia era também tocar um pouco na temática espírita, mas de uma forma mais leve, mais cômica, e ele me chamou, justamente pela minha experiência com dramaturgia, para a gente trabalhar junto. Então a gente trabalhou junto, desenvolveu o roteiro, que é baseado em 2 peças do Ronaldo Ciambrone, e o Ronaldo tinha feito um primeiro tratamento, a gente pegou a peça, o primeiro tratamento, e trabalhou, e refizemos completamente o roteiro, e depois, também por uma coincidência, uma casualidade, o Glauber me chama para atuar no filme. Então eu fui co-roteirista e atuei no filme. Mas assim, entrei faltando 15 dias para começar as filmagens, porque um ator não conseguiu fazer, tentou uma outra questão de agenda, e eu entrei de supetão. Mas foi maravilhoso também, porque aí é a mesma coisa, voltar a filmar no Ceará, que é a minha terra, com as pessoas que eu já conhecia, com aquela mesma equipe, com amigos, né? Foi muito bacana. Agradáveis surpresas do mundo das artes, né? E o pessoal tá aqui comentando, Bate Coração, melhor filme que eu já assisti. A galera comentando aí, ô coisa boa. Obrigado, amigos. É para isso que a gente convida os amigos para assistir a live da gente. E agora vamos falar de um curta-metragem. Volta, Eu Te Amo. Fala pra gente sobre esse curta-metragem que a gente está curioso, quer saber tudo. Olha, o Volta, Eu Te Amo é um curta de 2 amigos, da 0811, que é uma produtora, mas é Aguinaldo Flor e Fernando Cunha Júnior. A direção é do Aguinaldo. É um trabalho muito bonito também, muito bacana. Eles se inspiraram na história de um casal de fotógrafos, eu não vou saber dizer os nomes agora, me falha a memória, mas muito conhecidos, muito famosos. E a partir dessa ideia, eles contam a história de um casal de fotógrafos que são apaixonados, se casam, mas eles têm uma questão. Ela é carioca e ele é pernambucano. Então, por essa questão da vida, eles são obrigados a viverem separados. Então, o curta toca um pouco nisso, sobre relações separadas, né? Como vivenciar essa relação à distância, né? O filme e o curta, ele tem 2 versões, porque, na verdade, houve um destrinchamento. Então, existe uma versão, que é a versão que a gente chama de ficção, que é a minha história e da personagem. Meu personagem se chama Daniel. Eu faço um pernambucano, eu sou cearense, mas de família pernambucana, então pude falar com o meu sotaque familiar pernambucano. A Marília Davácio, que faz a minha mulher, e a gente tem essa questão, e a história deles vai sendo contada através das fotos, das memórias deles, e por isso eu Volta, Eu Te Amo, porque o desejo de estarem juntos novamente. E existe uma outra versão que a gente chama de documentário. Sim. Também é um curta, mas é lindo e vale a pena assistir. Está num canal chamado Cultuque. Mas, enfim, Volta, Eu Te Amo. Se vocês catarem lá, vocês vão ver. Vão procurar no YouTube e vão encontrar. Tem um pouco a nossa parte, como se fossem depoimentos reais, mas existem depoimentos reais de pessoas que viveram ou vivem essa relação à distância. Então, são depoimentos de casais, de pessoas que passaram ou passam por isso, e tentando traçar aí mais ou menos o que é semelhante entre essas relações, né? O desejo de estar junto, a saudade, né? Algumas questões como o horário que se fala, porque dependendo de onde você esteja, são horários diferentes. Por aí vai. Né? Essa questão da necessidade das mídias, né? Enfim, de se falar, enfim, de manter o vínculo, a dificuldade de se manter o vínculo. É muito bonito, é muito bonito. Eu sempre aconselho as pessoas a assistirem. Eu acho. Coisa boa. Ainda mais para quem está em isolamento, como todo mundo, aproveita aí para assistir, porque é a arte que está salvando a gente. Porque se a gente
viajar nas notícias, a gente fica maluco. Então vamos se jogar nos livros, nos filmes, nas novelas, nas músicas para poder dar uma amenizada, viu? Inclusive eu estava te stalkeando, como os jovens falam, e eu vi que tem até comercial em espanhol. Daniel diz em espanhol fluentemente. Olha que beleza. Olha, podemos falar em espanhol também. Fiquei assistindo, eu falei, que bacana, gente. A gente tem que se virar nos 30. Eu vou te contar que assim, eu falo espanhol fluentemente, tanto que eu traduzo, né, a maior parte dos espetáculos que eu fiz na companhia, na verdade todos os espetáculos, exceto o da Cláudia Barral, que é brasileira, os outros todos eu traduzi e traduzo outras peças. Mas além disso, assim, eu estou fazendo Desalma, em que eu já tive que falar ucraniano, né? Então a gente vai se virando um pouco, né? Você vai lá, aprende ucraniano, aquelas palavras e fala. Mas esse comercial foi um convite de um sobrinho meu, que ele estava representando uma empresa, e essa empresa tem um alcance latino-americano, e ele queria um produto para vender, um produto de estética, né? Moderníssimo aí e tal. E aí ele me fez esse convite, já que eu falava fluentemente espanhol, para poder divulgar o produto em feiras, em programas, etc. Então, foi isso. Aí eu fui lá e fiz. Quem ficou curioso, é só quando acabar a live correr lá para o Instagram do nosso Daniel para poder acompanhar ele falando espanhol fluentemente. Ô, coisa boa. Eu comecei a live falando que você é fotógrafo também. Calma, calma, gente. Ele é apaixonado por fotografia e se joga na fotografia também. Fala pra gente sobre essa paixão de fotografar tudo. Eu tava dando uma stalkeada e vi que você faz umas fotos bem bacanas, hein? Bem bacanas. Pô, que bom, que bom. Isso é uma herança do meu pai. O meu pai gostava muito de fotografia. Meu pai era veterinário, já é falecido, mas ele era apaixonado por fotografia. Então, assim, eu cresci vendo meu pai fotografar. Ele inventava cenário, ele inventava pose, inventava composições de cena. E cresci vendo isso. Nós éramos os modelos dele, né? Os filhos todos. Então, assim, tem cada filho, aquela coisa meio antiga, né? De família, e ainda mais família nordestina. Cada filho tem um álbum de fotografia. E eu cresci vendo isso. E, de alguma maneira, isso também eu levo para o teatro, porque acaba que você pensa um pouco na composição, etc. E aí essa virou uma paixão, assim, eu gosto muito de fotografar, eu brinco dizendo que nem o menino do Sexto Sentido que vê pessoas mortas, eu vejo fotos, eu vejo imagens. Então, às vezes eu vejo uma luz e falo, nossa, isso daria uma foto. E aí, enfim, eu tento exercitar. Agora eu estou tentando exercitar com amigos. Então, estou fotografando amigos. Nesse momento de pandemia, eu não posso viajar, eu gosto muito de viajar, então minhas fotos falam muito de turismo, de viagem, de lugares que eu conheço. Mas como a gente não está podendo fazer isso o tempo inteiro, né, do jeito que eu gostaria, então estou fotografando recantos, pessoas, né, o meu jardim, meu quintal, às vezes uma abelha. Mas é a forma da gente manter em movimento, né, e estar se exercitando. Maravilhoso. E continue assim, porque está arrasando, está arrasando. Obrigado. Olha, entre os comentários, que são vários, eu separei um incrível. Queremos Daniel Dias da Silva como ministro da Saúde. Já que você é médico. Não. Olha, é o famoso foge que é furada, hein? Foge que é furada, Bino. Já amigos, né? Já falaram para eu ser secretário de cultura, brincando e tal. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu no máximo administrar um teatro, e agora pequeno. Eu quero um teatro pequeno, um teatro alternativo, off-Broadway, off-tudo, para exercitar, porque é muito perrengue. Não me queiram mal. Bom, eu imagino que tá cheio de amigos aí, eu não estou conseguindo ler aqui as mensagens, mas agradeço desde já todo mundo aí tá deixando mensagem, quem eu conheço e quem eu não conheço. O Anderson Cunha falou, Anderson Cunha 09, Daniel tirou ótimas fotos minhas, fez milagre. Amigo, tá vendo? Amigo tem disso. A gente pede para eles virem para ver se a gente alimenta um pouco o nosso ego. O Anderson Cunha, que eu chamo carinhosamente Teton, é o apelido familiar dele, é um querido, também já trabalhamos juntos, ator fenomenal. E sim, tirei fotos dele agora recentemente para ele
ele topou ser minha cobaia também. Então foi... Coisa boa. Beijo, Anderson. Daniel Dias da Silva, o Bonfim quer saber, essa nossa live pode ser transmitida no próximo sábado e domingo pela TV Carioca, tvcarioca.net, a live do Bonfim, que é o programa do Diogo Bonfim, todo sábado e domingo às 9 horas da noite. Podemos transmitir, Daniel Dias da Silva? Não. Claro. Só para criar o clima. Como um bom ator, né? Tem que fazer um suspense. Claro. Vai ser um prazer. Maravilha. Então, quem perdeu, quer acompanhar desde o início, rever, próximo sábado, agora e domingo, às 9 horas da noite, www.tvcarioca.net, e você consegue acompanhar. Eu quero agradecer muito ao querido Daniel Dias da Silva por abrir seu coração, compartilhar sua internet conosco, dividir suas experiências, falar dos seus personagens, das suas aventuras. Como estão dizendo aqui, Daniel é multitalentoso, eu assino embaixo. E eu quero muito que todos esses espetáculos possam voltar depois dessa pandemia e que você continue brilhando cada vez mais, seja na telinha, seja nas telonas, ou seja nos palcos do Rio, São Paulo, Minas e por aí vai. Obrigado, querido, obrigado. Essa é a nossa missão, vai ser o nosso grande desafio, né? Quando tudo isso voltar enfim, quando a gente conseguir se liberar dessa pandemia, vai ser o nosso desafio, retomar o teatro, trazer o público de volta. Te agradeço imensamente esse carinho, esse espaço aqui para a gente relembrar algumas coisas e trocar essas ideias, é sempre muito bom. É necessário que a gente faça isso hoje em dia. E deixar o recadinho para quem não é de teatro, que estiver assistindo, aquela frase que vários amigos têm dito, né? Quando o teatro voltar, volte ao teatro. A gente vai precisar retomar, vai ser um grande bálsamo para a gente poder recuperar as feridas de todo esse momento doloroso que a gente está passando. E volte, seja comédia, drama, tudo faz parte da condição humana e faz parte do nosso engrandecimento. Então volte para ver tudo que tiver em cena. Maravilha, eu quero agradecer aqui o Mano. Aguardamos você em Minas Gerais, Daniel. Estaremos de coração aberto para te receber. Adoro Minas. Parabéns por mais uma entrevista leve e gostosa, Diogo. Beijo, obrigado. Carlinha botou, me atrasei. Poxa, Carlinha, sábado, 9 horas da noite na TV Carioca. A live vai estar lá. Só ligar a TV, Carlinha. Daniel, muito obrigado. Eu quero avisar a galera que está aqui conosco que segunda-feira tem Hélio de la Penha, terça-feira Tuca Andrada, aqui na live do Bonfim. Hoje foi Daniel Dias da Silva brilhantando a nossa quinta-feira, dia de TBT. Já postou seu TBT hoje, Daniel? Pior que não, estava trabalhando, traduzindo texto aqui, hoje esqueci. Preferi divulgar a nossa live no lugar do TBT, né? Viu? Porque senão ia concorrer ali. Mas brigadão aos amigos, quem não conseguir ler as mensagens, mas obrigadíssimo sempre pelo carinho. E estamos aí, estamos na luta. Continuem conectados e atentos para a gente saber o que está acontecendo e a gente poder compartilhar sempre bons momentos, arte e cultura, que é fundamental. Maravilha. Um beijo, a gente se fala. Beijo, gente. Boa noite.